Eterno Deus, soberano Pai, nosso Criador, entregamos a Ti os nossos louvores, ó Pai, e aqui estamos, ó Deus, para cultuar a Ti. Receba o nosso louvor e fala aos nossos corações, nos animando, nos fortalecendo e a cada um de nós dando mais do Teu Espírito Santo, Pai. Fala com todos, desperta cada um dos nossos irmãos e que a graça do Senhor acompanhe sempre cada um dos Teus filhos, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa tarde, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo sempre esteja com cada um de nós. E Ele prometeu, que Ele estaria conosco e em nós todos os dias até a consumação do século. E tem provado, Nós vamos ler a Escritura em Gênesis capítulo 18. Gênesis capítulo 18. Eu quero falar um assunto baseado nessa escritura, e é uma pergunta que o próprio Deus fez, para Abraão: e será alguma coisa difícil ao Senhor? Gênesis 18 diz assim: Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda quando tinha aquecido o dia. E levantou os olhos, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele, e vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, inclinou-se à terra e disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traga agora um pouco de água e lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração, depois passareis adiante, porquanto por isso chegaste até vosso servo. E disseram: Assim faze como tens dito. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara à tenda e disse-lhe: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. E correu Abraão às vacas e tomou uma vitela tenra e boa e deu-a ao moço que se apressou em prepará-la, e tomou manteiga e leite e a vitela que tinha preparado e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé junto a eles, junto à árvore, e comeram. E disseram-lhe: Onde está Sara, tua mulher? E ele disse: Ei-la aí está a tenda. E disse: Certamente tornarei a ti por esse tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda que estava atrás dele, e era Abraão e Sara já velhos, adiantados em idade. Sara já havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: Terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho?
E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo, na verdade, gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Santo Deus, que a tua palavra, Senhor, seja sempre o nosso alimento, o nosso combustível para seguir a nossa caminhada, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos. Amém. Podeis assentar, irmãos? Nós vemos que Deus, Ele não precisa das coisas serem favoráveis para que Ele possa agir. Ele é o Deus do impossível. E muitas vezes o que impede a operação de Deus é essa, vamos dizer assim, esse véu de carne que olha para o natural. E eu, agora lendo, estava meditando enquanto lia também, vendo que como Deus, Ele não é um arrombador de porta. Ele trabalha com aqueles que abrem o coração para Ele, com aqueles que creem, com aqueles que dão boas-vindas a Ele. E aí eu lembro, já citei algumas vezes, muitas coisas que o pastor Toninho falava, isso marca, né? Porque a maneira que ele falava também era muito descontraída. E eu lembro de ele pregando um dia, ele disse: quando chegar ali no céu, a pessoa não vai dizer, cheguei, como estou aqui. Não, não vai ser assim. Vai ser pessoas que estão conectados com a vinda do Senhor Jesus Cristo. São pessoas que têm dado boas-vindas para a palavra do Senhor. E aí me chamou a atenção a reverência de Abraão e o discernimento, né, que ele tinha, né, e é esse discernimento que nós devemos ter. Por isso disse o apóstolo São Paulo, creio que foi, que nós devemos provar e ver se o Espírito provém de Deus ou não. Então, há muitos e muitas vozes, muitos espíritos que não vêm de Deus. E assim como Deus age, deseja agir, da mesma forma o inimigo age, só que ele já é um pouco bem diferente, né? Ele é um arrombador de porta. Ele é astuto. Ele vem de maneira que a pessoa não percebe que é ele. E quando vê, aquele espírito vai corroendo, e o objetivo é o quê? A nossa alma, né? Tirar aquilo que nós temos. Por isso, irmãos, eu quero meditar com vocês sobre isso. Há alguma coisa difícil para Deus? Porque nós somos acostumados, né, com o natural, com as coisas naturais. Quando, por exemplo, há um problema, né, que aquilo tem 80%, 70% de dar certo, aí é fácil crer. Mas quando é algo que é impossível aos olhos humanos, é aí onde muitas vezes nós falhamos. Mas se nós olhar para Deus, como Ele mesmo disse, há alguma coisa difícil ao Senhor? Por isso, irmão Brana, ele disse, peça a Deus coisas grandes. Não limite a Deus. Para Deus nos dar algo grande, é a mesma coisa do que Ele dá uma coisa pequena.
para ele curar de uma dor de cabeça, é a mesma coisa para ele curar do coração, curar do câncer. Para ele não há nada difícil. Mas o que às vezes, e o que impede, né, é esse véu de carne. A coisa é fácil, daí crê. E a coisa, quando é praticamente impossível ou impossível aos olhos humanos, aí não crê. Mas que Deus possa sempre nos dar, e como segundo título eu gostaria de falar, nos dar a sabedoria para nos ter a aproximação correta a Deus. A maneira correta. A recepção correta. E então, veja que quando Deus veio, não havia possibilidade nem condição de Sara ter um filho. E aí eu pergunto para vocês, há possibilidade, olhando para nós, nossa condição, de nós ir morar na Nova Jerusalém? Nós conseguimos ir até Deus? Então, aí é onde que cai por terra toda capacidade humana, toda justiça própria. Porque a nossa justiça, ela já é própria do quê? De uma obra feita por Deus. A maneira que nós nos rendemos a Deus é o quanto Ele pode nos usar. Então, Deus, nós só relembrando, né, conhecemos de cor e salteado, aparece para Abraão, quando ele ainda estava na terra de Ur, por certo um pagão, 75 e ela 65, e aí chama ele, venha caminhar comigo porque eu vou te abençoar. Abraão não ficou pensando, será que vou, será que não vou, será que é Deus, será que não é Deus? Porque o cristão, irmãos, nós não entendemos as coisas como são, nós temos noção. Porque o cristão, ele tem uma ligação. Queira ou não queira, tem. E Deus deu para cada um de nós uma natureza, Deus deu para nós o temor. E a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aí nós paramos e começamos a analisar e ver quão privilegiado nós somos. Nós não estamos envolvidos com espíritos errados, nós não estamos. O nosso objetivo, o nosso motivo é correto. E aí eu achar que é por mim? Não, é porque Deus agradou dar-nos o reino. Amém. Há essa ligação. Você veja que o Evangelho se prega, se desenha, se for preciso, tão simples, desenhe, pode desenhar para as pessoas, mas eles não creem. Por que coisa mais simples do que o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo? Por que coisa mais simples que nós devemos seguir os ensinamentos bíblicos? Que a mulher deva vestir com pudor e modéstia, que não deva cortar o cabelo, que não deva usar roupa de homem, nem o homem roupa de mulher. É simples ou não é simples? É simples. O próprio senso, quer dizer, o subconsciente das pessoas, em geral, ele sabe o que é certo e o que é errado. Eu estava ali na mãe, acho que ontem, daí estava lá no monitor dela passando um videozinho de Jesus, né? As histórias bíblicas. E aí me chamou a atenção, sabe? Eu já fiquei preparado para ver quem era a personagem. Porque eram várias parábolas, sabe? Em desenho, não eram pessoas humanas, né? Era desenho, sabe aqueles desenhos bíblicos. E aí tinha
Passava um episódio de uma parábola, passava um episódio de outra parábola, daí veio o episódio da mulher do poço. Aí como que estava a mulher do poço? Brincão. Quer dizer, produzida, né? Como é que eles sabem? Eles sabem, mas pelo subconsciente, pela lei que está dentro, mas os olhos espiritual deles estão cegos. Como que eles faz aquele desenho de Maria e daquele, ou aquele ator se veste da maneira que deve ser? A Maria não vai estar ali fazendo o papel de Maria, por mais que seja uma ímpia, mas ela não vai estar ali de calção, não vai estar ali toda pintada, não vai estar ali toda cabelo cortado. Por quê? Porque o senso já mostra. O senso comum já mostra. Mas há uma barreira, quer dizer, uma barreira que separa o homem do pecado de Deus. Agora, o cristão há uma ligação com Deus, não só o subconsciente, mas o consciente, a atitude. Quando Deus aparece para Abraão, não teve dúvida: venha caminhar comigo, eu vou te abençoar, você vai ser pai de nação, e em ti a sua semente será como as estrelas do céu, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sim, Senhor. Mas, se fosse olhar para o natural, que é o véu de carne, eu diria, mas não está fechando a coisa. Eu estou com 75. E a minha mulher com 65. E desde muito novo nós somos casados e ela é estéril. E agora, mesmo que ela não fosse estéril, já passou do tempo. Não tem mais óvulo. E eu mesmo já estou, vamos dizer, para lá de velho, né? Mas, veja, irmãos, como há uma ligação, como não há um véu de separação entre o cristão, o Filho de Deus, o predestinado para a vida eterna, não há essa separação entre Deus, ele creu no impossível, porque ele estava diante daquele que tudo era possível. Ele creu no impossível aos nossos olhos, porque ali estava Deus que tudo pode. Esse é o cristão. E é isso que nós devemos cada dia mais, como diz a Escritura, fazer mais firme a nossa vocação no Senhor. Devemos cada vez mais, quer dizer, ungir os nossos olhos e manter esse canal desobstruído. E aí ele sai caminhando, convicto que quem chamou ele era um rei. Convicto que quem chamou ele tinha uma cidade. E aí nós sabemos. Procurando uma cidade, Abraão procurou uma cidade, diz a Bíblia, cujo artífice e construtor é Deus. Peregrinou 25 anos, né? Não encontrou. Mas daqui a pouco ele recebe a visita do rei daquela cidade. E Abraão creu, mas Sara, infelizmente, duvidou. Por quê? Por causa do véu de carne. Essa história eu já tenho ouvido há 25 anos, Sara podia dizer. Desde que saímos da nossa terra. E agora eu estou com 90. Abraão com 100. Não tem como. Aí Deus chama a atenção e pergunta isso. Há alguma coisa difícil para Deus? Mas graças a Deus que quando nós abrimos, damos boas-vindas ao Espírito Santo, Ele vai abrindo nosso entendimento e Ele vai criando essa fé em nós. Embora o natural atrapalhe. Atrapalha, mas não impede a Deus. Quantas coisas que para nós é impossível. E aí quando a pessoa já está lá praticamente, já não tem mais o que fazer,
Está para morrer, né? Aí a pessoa diz, só Deus agora. E é só Deus mesmo que pode levantar, que pode dar saúde. Só Deus para convencer o homem do pecado, o crente morno, porque o crente morno ele é pior do que o crente frio. Você viu que situação? E para nossos olhos está mais para cá do que para lá. Mas para Deus ele diz, olha, você não é nem uma coisa nem outra, você é como camaleão. Uma semana você está se portando como cristão, uma semana, outra você está se portando como ímpio. Então seja de uma vez uma coisa ou outra. É só Deus, quer dizer, para converter o frio como para converter o morno. Por isso, a importância dos cultos. E às vezes, nem todos se dão conta. Por que os cultos? É porque é para nos aquecer. Por que os cultos? É para o quê? Para abanar, assoprar as brasas, para que a cinza saia. Há alguma coisa impossível para Deus? Certamente não. Agora, unindo essa escritura, que eu li com Lucas capítulo 1, o que me chama a atenção sobre Zacarias. Zacarias era um sacerdote, estava no turno dele oferecer sacrifício, incenso, e ele estava no templo, a Bíblia diz, oferecendo incenso. Quando ele vê, ele se depara com o anjo Gabriel. E o anjo Gabriel vem feliz dar as novas. Zacarias, não temas, eu sou Gabriel, que assisto à face de Deus, e eu fui enviado para te dizer, Zacarias, que as tuas orações foram ouvidas. As tuas orações foram ouvidas. Isabel, tua esposa, terá um filho e você vai colocar o nome João. Aí você veja o humano agora agindo. Ele tinha orado, mas quando veio a resposta, ele não pode. Ele disse, mas como pode ser isso? Eu sou velho e a minha esposa avançada em idade, como pode? Como vou ter filho? Está certo que eu já orei, mas agora já passou o tempo. Para Deus não há tempo. Você orou, as orações estão diante de Deus. Podemos imaginar que Zacarias orou enquanto eles eram jovens. Senhor, nos dá um filho. Quando passou o período ali da menopausa, certo, eles pensaram, não vamos mais ter filho, vamos se conformar. Aí quando eles não tinham condição, Deus veio e disse, não, tua oração foi ouvida. Quando que eu orei? Isso, há 30 anos atrás. Isso, irmãos, é o que nos dá segurança. Que as nossas orações estão diante da memória de Deus. Quando você lá no início decidiu pelo Evangelho, mas você decidiu para ir até o final. Você não queria ir até uma altura e desanimar e trazer escândalo. Mas não, eu vou até o final, eu quero ir até o final, e Deus ouviu. Entende? E então Gabriel disse, não, porque você duvidou. Quer dizer, não vai impedir a bênção, você vai ficar mudo. Até que cumpra a promessa. Aí saiu Zacarias do templo, sem falar, da cena, sei lá. Passou-se os 9 meses, né? Passou o tempo, conforme a vida, e o filho veio. E ele estava ali, angustiado para falar o nome. Você veja como Deus faz. Vai ser... E aí veio os parentes que não sabiam de nada, né? Muitas vezes os parentes não sabem de nada, mas o cristão sabe. O cristão sabe daquilo que Deus requer de nós, da promessa de Deus, que nossos pés pisarão na cidade santa, que nós não somos daqui,
que nós não devemos e não temos que temer ao inferno, porque Cristo foi ao inferno por nós, comprou o nosso resgate, e a nossa vida está na mão dele. Ninguém entende, mas você entende. Aí veio os familiares, olha que bonitinho o Piazinho, sabe qual vai ser o nome? Zacarias, nome do pai, em homenagem ao pai. Zacarias. Mas olha o discernimento de Isabel, que não podia falar com Zacarias. Não, Zacarias não, vai ser João. Mas como João? Não tem nenhum João na família? Aí Zacarias começou lá a fazer aceno, e eles deram a tabuinha e ele escreveu João. E aí abriu os lábios dele, e ali ele pôde glorificar a Deus. Por isso, irmãos, nós devemos, é isso que nos anima, não é que devemos, é isso que nos anima em continuar olhando para Cristo. Não importa se a Sara está envelhecida, se Abraão está envelhecido, a noiva está envelhecida, mas ela irá rejuvenescer. A palavra tem vindo para rejuvenescer. E um dia, quando nós se der por conta, os mortos ressuscitarão e você vai olhar para você, irmão Vladimir, eu tenho 21 anos, cadê a dor nas costas? Não tem mais nada. Cadê a ruga? Cadê a gordura? Não tem mais nada. E aí, não mais do que um momento, nós subiremos a encontrar o Senhor nos ares. Isso não é somente história, isso é a realidade do que já vem acontecendo com nossos irmãos do passado. Sara rejuvenesceu a ponto que o rei queria casar com ela. Perguntasse a idade dela, 90 anos. Qual a tua idade aí, senhorita? E esperar que ela dissesse uns 28, talvez, né? 90 anos. E um dia eles levantaram cedo, né? Podemos imaginar essa cena, quando estava logo após a visita de Melquisedeque. Por isso essa visita de Deus é sempre bem-vinda em nossas vidas. Após a visita de Melquisedeque, eu creio que levantaram de manhã, não tomavam chimarrão por certo, mas quem sabe tomava algum chá. E aí Sara deu uma olhada em Abraão e disse: o que está acontecendo, Abraão? Você não está tão curvado mais. Teu cabelo que era branco tem um monte de cabelo preto. Abraão olhou e disse: mas você também? É sinal que a promessa vai se cumprir. Passados 9 meses, ali estava Isaque, o filho da promessa. E assim também nós, como disse Paulo, não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos, eu posso ampliar aqui, que Deus restaurou Abraão, se cremos que os irmãos do Velho Testamento ressuscitaram, nós também, aqueles que ficarmos vivos, não precederemos os que dormem, mas eles ressuscitarão primeiro, e nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados no abrir e fechar dos olhos, e subiremos a encontrar com o Senhor. Essa é a nossa fé. Isso é o que nos mantém. Isso é o que não faz, não deixa nós afastar, vamos dizer, arredar o pé da palavra de Deus. Enquanto muitos têm ido, e vai indo, irmãos, e vai indo, mas haverá um grupo que vai chegar. E quem chegará é aqueles que der boas-vindas para Melquisedeque, para o nosso Senhor Jesus Cristo. Como diz o irmão Brana, que o Melquisedeque do Velho Testamento é o Senhor Jesus Cristo do Novo. Assim como ele visitou Abraão, ele tem nos visitado no ministério do William Brana, e ele tem estado conosco.
Há uma doutrina que diz que Jesus veio em 63, estão mais atrasados do que qualquer coisa. Jesus veio lá no Pentecostes. Lá no Pentecostes. E não voltou mais. E agora sim, no ministério do sétimo anjo, ele se revelou mais ainda, mas ele está ainda conosco, e ele não foi embora. Ele só vai embora quando levar a noiva. Amém? Que Deus nos abençoe sempre, nos dando ânimo, nos dando a coragem, nos dando a alegria de servir a Deus. Que nada venha enredar nenhum de nós. Eu creio que cada um de nós estaremos ali. Amém? Graças a Deus. Vamos ficar de pé. Tem aqui um pedido de oração da irmã Marley. E nós vamos orar. Depois, se o irmão Ezequiel puder cantar mais um hino, o irmão Tomar, enquanto a igreja vai se retirando. Vamos inclinar nossas frontes. Senhor nosso Deus, eterno Pai, te agradecemos, ó Deus, pela bondade do Senhor, pela misericórdia. Somos um povo pequeno, Senhor, gostaríamos de ser em maior número, mas o importante é que esse grupo pequeno tenha o Senhor Jesus Cristo na vida, dê boas-vindas ao Espírito Santo, Pai, porque o Senhor mesmo disse: não temas, ó pequeno rebanho, porque o Pai agradou dar-nos o reino. Santo Deus, oramos pela irmã Marley. O Senhor conhece as tantas necessidades que cada um de nós temos, que ela tem. Que o Senhor dê a paz, a saúde, o crescimento espiritual. Em nome do Senhor Jesus Cristo, todo mal está repreendido da vida da tua filha, como também de cada um, ó Deus, que tem as suas necessidades e deixa diante de ti, Pai. Agora leva-nos em paz, guardado, dando uma boa semana a todos. E se o Senhor permitir, domingo estaremos aqui para tomar da Santa Ceia. Que todos os teus filhos possam estar reunidos para assim ter esse momento de comunhão. Em nome do Senhor Jesus Cristo, leva-nos em paz guardado. Em nome do Senhor Jesus Cristo.